E, completamente desconhecido, fui para a fila depois do almoço para a higiene pessoal no banheiro. Não sabe que nas convenções as filas do banheiro são enormes, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos honrou e os irmãos nos dão a deferência de passar à frente. Mas naquela época não. Eu estou na fila, aguardando minha vez, e tem 2 obreiros na frente, conversando. E um perguntou ao outro: quem é o preletor da tarde? Ele disse: é um tal de Douglas Batista. E ele perguntou: e o cabra é bom? E ele disse: eu não sei, nunca nem ouvi falar. E perguntou: por que você quer saber isso? Ele disse: porque se ele não for bom, eu vou dormir de babar. Então, desde então, tenho uma preocupação, e eu faço um apelo: não durmam, irmãos, nem babem, porque senão minha reputação fica lá embaixo. Então me ajudem. Depois do almoço, a voz do preletor vai ficando distante, 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 até a gente não ouvir mais, né? Até apagar. Mas vamos nos esforçar então para manter os irmãos acordados. Já foi lida a palavra de Deus e nós voltamos então à apostila na página de número 14 para vermos a segunda parte. Nós vamos gastar em torno de 30, 40 minutos para ver essa segunda parte. Página 14.2, Fundamentos Teológicos do Pentecostalismo. Então trago aos irmãos o padrão quádruplo do pentecostalismo clássico, a mensagem que nós herdamos dos pioneiros, que é o padrão quádruplo: Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo e Cristo breve voltará. Nós, os pentecostais, somos acusados pelos cessacionistas de enaltecermos a obra do Espírito Santo em detrimento da obra de Cristo e da obra do próprio Pai. As pessoas que nos acusam disso desconhecem a nossa teologia, porque, como citei pela manhã, esse fundamento quádruplo do pentecostalismo começa com um enunciado dizendo: quem é que salva? Cristo. Cristo salva. Quem é que cura? Cristo. Quem batiza com o Espírito Santo? Cristo. E quem voltará em breve? Cristo. Então, aí na sua apostila eu trago para os irmãos, está um parágrafo com as letras menores, é uma citação da obra Fundamentos da Teologia Pentecostal, que diz o seguinte: nenhuma tentativa é feita para exaltar o ministério capacitor do Espírito Santo acima da obra redentora de Cristo. Reconhecemos que a obra principal do Espírito Santo é exaltar a Cristo, mas afirma-se também que a obra consumada de Cristo faz provisão de uma plenitude do Espírito, além da regeneração, da qual os crentes podem ou não se apropriar. Isto é teologia pentecostal. O Espírito Santo testifica de Cristo. O Espírito Santo foi concedido à igreja para capacitar ao serviço cristão, e o Espírito Santo glorifica e honra sempre a obra redentora de Cristo. Portanto, a acusação que nos fazem é infundada, não é verdadeira. Dito isso, então vamos a esse quadrilátero: Cristo salva, é o 2.2, a doutrina da salvação na perspectiva pentecostal. Nós pregamos Cristo salva, mas qual é o fundamento doutrinário que nós utilizamos para pregar que Cristo salva? Eu quero lembrar aqui então aos irmãos rapidamente que o princípio teológico adotado pelas Assembleias de Deus chama-se sinergismo, sinergismo evangélico, onde há uma participação efetiva de Deus. É Deus quem proporciona a salvação, é Deus quem dá o primeiro
passo em direção ao homem. Não há da parte do homem nenhuma obra para ser salvo, porém Deus oferece essa salvação, e ao homem cabe aceitar ou rejeitar esta salvação. Isso chama-se sinergismo evangélico. E no sinergismo evangélico, então, existe uma oposição, que é o monergismo. O monergismo é defendido pelo calvinismo, e eles dizem: Deus oferece a salvação e o homem é obrigado a aceitar. Então, esta é a doutrina da predestinação, desenvolvida principalmente por João Calvino no período da Reforma Protestante, em que, na concepção, em termos bem gerais, Deus predetermina uns para a salvação e outros para a perdição. Na doutrina calvinista, a pessoa nasce predestinada para ser salva ou predestinada para morrer perdida, de modo que o sacrifício de Cristo na cruz não é para todos. E também ensinam que uma vez salvo, predestinado para ser salvo, salvo para sempre. Então, quando esta doutrina da predestinação de João Calvino foi questionada, elegeram na Holanda um teólogo chamado Jacó Armínio para contestar aqueles que eram opositores da predestinação. E Jacó Armínio era calvinista. Jacó Armínio tinha estudado com Teodoro de Beza, discípulo de Calvino. E Calvino começou então a examinar as escrituras para contestar aqueles que diziam que a teoria da predestinação era um erro. E qual foi a conclusão de Jacó Armínio? Ele descobriu pelas escrituras que a predestinação de que alguns nascem para ser salvos e outros nascem para serem perdidos não é bíblica. E não está isso nas escrituras, não é o ensino da palavra de Deus. E Jacó Armínio então passou a ensinar o sinergismo. Deus dá o primeiro passo e cabe ao homem aceitar ou recusar. Deus não obriga ninguém a aceitá-lo. E a partir daí então desenvolveu-se o que se chama de soteriologia arminiana, ou a doutrina de salvação baseada em Armínio. Mas Armínio não foi o primeiro a escrever sobre o sinergismo evangélico. Todos os pais da igreja, os apóstolos e os pais dos primeiros séculos ensinaram isso. Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho, deu o primeiro passo, a fim de que todo aquele que nele crer não pereça. E o texto diz mais: quem não crê está condenado. E a nossa declaração de fé, então, embora não diga que a nossa soteriologia é arminiana, a nossa declaração de fé concorda com todos os pressupostos da doutrina da salvação de Jacó Armínio, porque é um fundamento bíblico. Então quero ler isso com os irmãos. Veja aí, 2.2 está a citação com a fonte menor, que diz o seguinte: a salvação está disponível a todos os que creem. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É um princípio teológico. A expiação é ilimitada, ou seja, Cristo morreu para salvar todos. Segundo aspecto que diz aí: sendo condicionada a fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. O que isso quer dizer? Que a eleição é condicional. Qual que é a condição para ser eleito? É preciso estar em Cristo, ter fé em Cristo e arrepender-se em Cristo. E como se dá a eleição? Pela presciência de Deus. Deus sabe de antemão, pela sua presciência, quem vai crer, quem vai se arrepender
e quem vai ser salvo? E ele então os elege pela sua presciência. Mas Deus não obriga ninguém a fazer isso. A nossa declaração de fé continua a dizer: a graça de Deus é manifestada salvadoramente, entretanto não é irresistível. É um outro princípio teológico. A graça não é irresistível. Eu posso recusar a salvação, eu posso não querer ser salvo, Deus não me obriga a aceitá-la. O que mais? Foi Deus quem tomou a iniciativa da salvação, Ele dá o primeiro passo. É por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Agora veja como isso é maravilhoso. O que diz a doutrina bíblica? Deus dá o primeiro passo. O meu livre-arbítrio não é capaz de fazer escolha correta, e o próprio Deus vem, restaura o meu livre-arbítrio, me capacita a fazer a escolha certa, e o próprio Deus me dá fé para que eu decida de modo adequado. Por isso Efésios 2, 8, 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa é a doutrina da salvação pentecostal arminiana. O que mais diz o texto? Os seres humanos, influenciados pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher. Deus proveu a salvação para todas as pessoas, mas essa salvação aplica-se somente àquele que crê, e não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a sua salvação. Isso está na nossa declaração de fé. Então, recapitulando rapidamente, a expiação é ilimitada, Cristo morreu por todos. A eleição é condicional, só é eleito quem estiver em Cristo, quem tiver fé em Cristo, quem se arrepender em Cristo, e é o próprio Cristo quem proporciona ao homem esta possibilidade. A salvação é dada de graça, não por meio de obras, e cabe a mim e a você, a cada um de nós, fazer a manutenção dessa salvação, para não cairmos da graça que nos foi dada por Deus. Amém, queridos? Essa é a doutrina da salvação das Assembleias de Deus. Então escute um detalhe: muito se erra nesse ensino, dando ênfase ao livre-arbítrio. A doutrina da salvação não está enfatizada no livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio não é capaz de decidir aceitar ou recusar a Cristo, porque meu livre-arbítrio está depravado, decaído. A minha inclinação humana é carnal, sempre para o erro. Mas o Espírito Santo de Deus ativa o livre-arbítrio, restaura o livre-arbítrio, e Ele me dá então a condição de eu entender o plano da salvação, e me deixa livre para escolher. O Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, e eu escolho me arrepender, confessar e aceitar aquilo que é me dado de graça, ou escolho recusar. É isto que nós pregamos, é isto que ensinamos, e é isto que a Bíblia diz. Deus não é tirano, Ele não nos obriga a nos aproximar dEle. A Bíblia diz que Ele nos atrai, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Esse é o primeiro ponto. Cristo salva, doutrina soteriológica arminiana. Segundo ponto, na página 15, a maravilhosa doutrina da cura divina. Cristo cura. Aqui na apostila, amados, temos a seguinte informação: o pentecostalismo continua a ensinar que Deus cura, e cura por diversas razões. 3 são os argumentos principais. Letra A cura encontra-se na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Letra B, a cura divina está incluída na obra expiatória de Cristo. E letra C, a cura divina faz parte do ministério contínuo dos crentes. Veja outro parágrafo:
3 maneiras de como o poder de Deus opera na cura. Letra A, imposição de mãos. Letra B, oração da fé, confissão de pecados e unção do enfermo com óleo. E letra C, os dons de curar. Então, amados, todos nós sabemos disso. Conhecemos essas verdades. Porém, é preciso corrigir algumas distorções. Por exemplo, a cura pode ocorrer com imposição de mãos. A cura pode ocorrer na unção com óleo. E a cura pode ocorrer por meio da manifestação do dom de curar. Nem todos têm dom de curar, mas todos podem e devem orar pedindo cura divina. Amém, irmãos? Vou repetir isso. Nem todos têm os dons de curar, mas a Bíblia ordena que todos os crentes podem e devem orar pedindo cura divina. E Deus, pela sua soberania, Ele cura e responde. O outro detalhe importante é uma prática pentecostal, que é bíblica, que é a unção com óleo. Então veja só, a Escritura diz que se deve ungir o doente com óleo. É a orientação de Tiago. Há alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e unjam com óleo, e a oração da fé salvará o doente. A unção, então, é sobre o doente. Escute só, vou repetir. É sobre o doente, a pessoa doente, e não é sobre a enfermidade. E essa é uma prática às vezes comum. Está com dor aonde? No joelho, aí unge o joelho. Está com dor na nuca, unge a nuca. Está com dor na mão, unge a mão. Essa não é uma prática bíblica. A unção é sobre o doente, é na fronte. E qualquer doença ou enfermidade que esteja atacando aquele corpo, seja na cabeça, nos troncos, nos membros inferiores ou superiores, a Escritura diz: a oração da fé salvará o doente. Não é o óleo. O óleo é símbolo do Espírito Santo. O óleo tem finalidade de fortalecer a fé daquele que recebe a unção, mas o texto diz claramente: é a oração da fé que cura. Amém, queridos? É isso que ensina a Bíblia, é isso que temos nas Escrituras. Mas há algumas práticas estranhas no meio dos pentecostais. Alguém tem problema de gastrite, tem problema de úlcera, aí bebe o óleo. Isso já é superstição. Isso não é prática bíblica. É comum no neopentecostalismo usar o óleo para ungir o carro, as chaves, a casa, o portão. Isto é prática judaizante. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento da Nova Aliança, o óleo serve para ungir doentes. Nem mesmo para ungir ministro ao ministério pastoral é prática do Novo Testamento. Na Antiga Aliança, usava-se o óleo para ungir sacerdote, para ungir profeta e para ungir reis. Na Nova Aliança, separa-se ministros para o Evangelho, segundo as Escrituras, com imposição de mãos. Mas há algumas igrejas, Assembleia de Deus inclusive, que estão usando essa prática, derramando óleo na cabeça para consagrar sacerdote, ministro. É uma prática judaizante, ela não é da Nova Aliança. Nós pertencemos à dispensação da graça. Nós não estamos mais sob o jugo da lei. Nós pertencemos ao povo que foi comprado e lavado pelo sangue da cruz. E nós temos o Espírito Santo que habita em nós, dirige, guia e orienta a igreja. Amém, queridos? Então, Cristo salva, Cristo cura, e terceiro, Cristo batiza com o Espírito Santo.
Eu quero aqui com os irmãos me deter em alguns detalhes. Na página 15, veja a letra B, que é muito comum também essa confusão. O batismo no Espírito é distinto da salvação. A declaração de fé das Assembleias de Deus afirma que, escute, quando o Consolador desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, eles já tinham o Espírito Santo. João 20, 22. Desse modo, ratifica-se que todo crente em Jesus recebe o Espírito Santo no momento da regeneração, e que o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Nessa perspectiva, ressalta-se a distinção doutrinária entre a experiência da salvação em Cristo, ocasião em que o crente recebe o Espírito Santo, e o batismo no Espírito Santo, ocasião em que o crente recebe revestimento de poder. Então isso é importante ficar claro. Todo o crente salvo tem o Espírito Santo. Amém? Todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, no momento da conversão, o Espírito Santo passa a habitar nele. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, dizendo que quando nós ouvimos o Evangelho da salvação, e nele tendo crido, disse Paulo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa salvação. Isso é importante deixar claro. Lá em Efésios capítulo 1, Paulo não está falando de batismo no Espírito Santo. Selo do Espírito Santo não é batismo no Espírito Santo. Selo no Espírito Santo, a nossa declaração de fé deixa isso claro. Os nossos pioneiros ensinaram isso, mas houve um tempo em nosso meio que esse ensino foi misturado. Então eu preciso esclarecer isso. Todo crente salvo, ao aceitar Jesus, recebe o selo do Espírito Santo. Todo. Porque o selo do Espírito Santo identifica o crente como propriedade particular de Jesus Cristo. Amém? E este selo é o penhor da salvação. Essa é uma outra coisa importante. Alguns dizem assim: não é possível ter a certeza da salvação. Veja só, nós pregamos que é possível perder a salvação. Mas ao mesmo tempo em que a salvação pode ser perdida, é também possível ter certeza da salvação, porque o selo do Espírito Santo é a garantia de que somos salvos. Significa dizer que enquanto o Espírito Santo de Deus habitar em mim, estou salvo. Amém? Se eu pecar, se eu me afastar, se eu me distanciar, se apostatar, o Espírito Santo se retira e eu perco a salvação. Mas enquanto o Espírito Santo habitar em mim, Ele é a garantia, Ele é o penhor, aleluia, de que Cristo conquistou para mim no Calvário, está assegurado. Então a nossa declaração de fé deixa claro: todo crente tem o Espírito Santo, foi selado, é propriedade de Cristo. Mas existe uma segunda obra do Espírito Santo, que é o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, concedido para o crente, para que ele possa estar capacitado para fazer a obra. E é por causa disso que quando a igreja primitiva teve problemas administrativos em relação às viúvas, instituíram os diáconos, e a exigência para que pudessem aqueles homens exercer o ministério diaconal era de que fossem cheios do Espírito Santo, que fossem batizados no Espírito Santo. E esta é uma exigência nas Assembleias de Deus, porque esta é uma exigência bíblica e está na nossa declaração de fé. Todo
o obreiro das Assembleias de Deus, do diaconato ao pastorado, precisa passar pela experiência do batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder para estar capacitado para o serviço cristão. Amém, queridos? Então esta é uma realidade bíblica. A próxima aí, na letra C, no verso 16, que também é meio controverso. Significado do batismo com Espírito Santo e fogo. Eu mesmo já ouvi algumas vezes ministrações dizendo que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o batismo com fogo é outra coisa. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o batismo com o Espírito Santo e fogo é o mesmo fenômeno, é o mesmo evento. Alguns dizem, o batismo com o Espírito Santo é para os crentes, o batismo com fogo é juízo para os ímpios. Não é verdade. E nós estamos numa escola bíblica de obreiros para rever os fundamentos da teologia pentecostal. E o que eu estou ensinando aos irmãos, ou expondo aos irmãos, eu tenho cuidado de dizer a palavra ensinar, porque é muita prepotência querer ensinar ao servo de Deus, mas eu estou compartilhando com os irmãos aquilo que cremos, que professamos e ensinamos desde a fundação das Assembleias de Deus em 1911. São 110 anos de história pregando e ensinando a mesma coisa, baseado na palavra de Deus. E a declaração de fé, como já citei, que foi publicada pela Convenção Geral, tem esta proposta: manter a unidade doutrinária, para que aquilo que é pregado no norte também seja pregado no sul, e não haja em nosso meio ensinos diferentes. Então veja aqui, acompanha comigo na apostila, escute só. João Batista afirma que Cristo batizaria com Espírito Santo e fogo. Para a correta interpretação, é necessário prestar atenção no emprego da preposição com, que não é repetida antes de fogo, em nenhum dos textos bíblicos. Uma única preposição com governa o Espírito e o fogo. Isso sinaliza um conceito unificado, isto é, Espírito e fogo simultaneamente. Assim, a expressão batismo com Espírito Santo e fogo faz alusão a uma única experiência e está intrinsecamente ligado ao evento de Pentecostes, conforme registrado em Atos 2, de 1 a 4. João Batista disse: o que vem depois de mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no Pentecostes foi isso que aconteceu. As línguas repartidas como que de fogo era o cumprimento da palavra profética de João Batista, de modo que não há diferença entre batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. É a única e a mesma experiência, e nós precisamos ensinar isto à igreja e corrigir também possíveis ensinos diferentes desse que está na Bíblia Sagrada e que está na nossa declaração de fé. Por fim, irmãos, a escatologia, que é de cunho pentecostal, é o 2.5. Primeira coisa, letra A nossa escatologia é pré-tribulacionista, ou seja, a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação. É o que cremos, é o que ensinamos e é o que professamos. Veja aí na página 16 algumas das razões. Letra A. Primeiro, porque cremos assim: a promessa é que a igreja será guardada fora da hora da provação, Apocalipse 3:10. A remoção do aspecto de habitação no ministério do Espírito Santo exige a remoção dos crentes. A tribulação é um período de derramamento da ira de Deus, da qual a igreja está isenta. Letra D.
o arrebatamento só pode ser iminente se for pré-tribulacional. E letra E, Deus somente enviou o dilúvio após Noé e sua família entrarem na arca e destruiu Sodoma e Gomorra depois da saída de Ló e sua família. Assim, amados, o que cremos? O que professamos? Cristo virá em duas fases distintas. Primeiro, Ele vem buscar a igreja, e depois Ele vem para julgar o mundo. Ele vem para a igreja, e depois Ele volta com a igreja. O arrebatamento da igreja contém inúmeras passagens bíblicas que o atestam. Paulo diz: será num abrir e fechar de olhos, no momento, dada a palavra de ordem, como um relâmpago, o toque da trombeta será executado, e os que estiverem mortos em Cristo ressurgirão das sepulturas, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, o que é corruptível em incorruptibilidade, o que é carnal em espiritual, e seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Quando a igreja for retirada da terra, o Espírito Santo se ausenta com a igreja. Lembra que eu disse ontem à noite, quem escutou, que no Antigo Testamento o Espírito Santo esporadicamente habitava em alguém? E agora na nova aliança, no Pentecostes, o Espírito Santo veio para habitar para sempre na vida do crente. O Espírito Santo habita na igreja, e quando a igreja for retirada, o Espírito Santo se retira com ela. Porém, escute, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nas pessoas, mas ele estava agindo ou deixava de agir? Agia também. Então, na tribulação, o Espírito Santo vai continuar agindo, mas não vai habitar mais na vida de ninguém. Por isso, a dispensação da graça termina com a retirada da igreja da terra. Aqui na terra se estabelece a grande tribulação, e lá no céu dá-se início às bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, onde nós receberemos do Senhor o galardão, onde estaremos celebrando com Cristo por toda a eternidade. Ao período de término da tribulação, após 7 anos, entre outros aspectos, a igreja vem com Cristo para julgar a terra, e por isso nós somos pré-milenistas, porque se instala na terra o milênio, o período de paz, onde o diabo é aprisionado, e depois ele é solto, segue-se as batalhas do Armagedon e o juízo do trono branco. Esta é a teologia escatológica. O juízo do trono branco, irmãos, importante destacar também, o juízo do trono branco é um juízo de condenação. Ninguém será absolvido do juízo do trono branco. A Escritura diz que os livros serão abertos, os livros das obras e o livro da vida. O livro da vida estará aberto no dia do juízo do trono branco, com uma finalidade: para comprovar de que não existe erro nenhum naquele julgamento, que todos os que estão presentes ali, no juízo do trono branco, só estão porque os nomes não estão no livro da vida. Existe inclusive uma metáfora que se utiliza na academia teológica para ilustrar isso, de que, na ilustração, alguém no juízo do trono branco questiona a sua presença ali. Aliás, Cristo falou sobre isso lá em Mateus, no Sermão da Montanha. Naquele dia,
disse Cristo. Muitos dirão: eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios, eu falei noutras línguas. Então, isso é importante.